Bom dia, eu sou a professora Hélida, eu vou estar com vocês na disciplina de Gestão Ambiental para o curso de Técnico em Química. Nessa disciplina, nós vamos ver um pouco da relação homem e natureza, os conceitos de sustentabilidade, desenvolvimento. Vamos falar um pouco de sistema de gestão ambiental, licenciamento ambiental, análise do ciclo de vida dos produtos e um pouquinho de química verde e indicadores ambientais. Então, vamos dar início à unidade 1. Na unidade 1, nós vamos falar um pouco sobre a relação homem e meio ambiente e os principais aspectos da gestão ambiental. O objetivo dessa unidade é principalmente discutir a relação homem e natureza, abordando a atual crise ecológica no mundo e alguns dos principais paradigmas ambientais. Além da gente entrar em algumas definições no que se refere à gestão ambiental, né? Então, começando falando da exploração do homem, da natureza pelo homem, nem sempre essa relação ela foi de exploração, né? Basta a gente lembrar um pouquinho das populações tradicionais. O que são as populações tradicionais? São aquelas populações que vivem, né, historicamente da terra, né, do meio ambiente, do ecossistema onde residem, mas de forma sustentável, sem degradar o ambiente, né? A gente pode citar aí como exemplo as populações indígenas, que atualmente não são legalmente reconhecidas como populações tradicionais, porque os índios eles detêm a posse da terra, que é o diferencial da população indígena para a população ribeirinha, por exemplo, para os extrativistas, né? Para as mulheres catadoras de coco, todas elas são populações tradicionais. Elas vivem da terra de modo sustentável, mas a diferença da população indígena é porque eles são detentores da terra, eles têm a posse da terra, né? Eles não apenas usufruem, eles são os donos das suas terras. Então, olhando historicamente, essa relação homem-natureza, ela nem sempre foi de exploração e de degradação. Quando a relação homem-natureza passou de subsistência para ser uma relação, digamos assim, comercial, né, em que eles começaram a buscar o lucro, né, sendo que o nosso sistema econômico de desenvolvimento é o capitalismo, e o capitalismo ele visa basicamente o lucro. Então, a agricultura ela passou a ser, sim, uma atividade que degrada o ambiente, né? Então, a agricultura foi uma das primeiras atividades, a agricultura e a pecuária, das primeiras atividades econômicas que foram executadas ao longo do tempo de forma inadequada, de forma sem limites, sem barreiras, né? Em busca de lucro. E aí, com o tempo, o solo foi se degradando, foi tendo erosão, assoreamento dos rios e alguns problemas foram aparecendo, além do desmatamento, claro, né? A pecuária ela é uma das atividades mais impactantes que tem. Criar gado, criar boi, criar carneiro, além de ser uma atividade cara para o pequeno produtor, é uma atividade que degrada bastante o ambiente, porque para alimentar o gado se precisa de terra, né? E enquanto se procura fazer isso em menos tempo, né? Então eles vão plantando para produzir o pasto para o gado e eles querem fazer isso num curto espaço de tempo. Isso não dá tempo para o ecossistema se recompor. A mesma coisa com a agricultura, né? Durante muito tempo a monocultura foi executada de forma indevida, né? Hoje a gente já conhece outras formas de manejo de solo, mas até então, né, a agricultura e a pecuária, que eram as principais atividades econômicas, elas eram executadas de forma inadequada. Já no século XVIII, quando houve a Revolução Industrial, a agricultura deixou de ser, o campo, na verdade, deixou de ser o locus de atuação comercial, né? No Brasil, principalmente. E a cidade, que antes era apenas um locus de negócios, onde os fazendeiros iam resolver negócios, comprar algum material, a cidade ela passou a ser alvo de atração, né? Foi quando a urbanização ela se deu início de fato. A cidade ela se tornou atrativa com a Revolução Industrial, com a vinda das fábricas, a promoção de empregos, né? Uma dinâmica de vida diferenciada. E aí, com a Revolução Industrial, as cidades passaram a ser mais atrativas.
E a migração foi quando a migração campo-cidade começou a acontecer e a urbanização começou a se efetivar de uma forma acelerada, né? E sem fiscalização, sem planejamento. E a partir daí, as cidades que já existiam, que eram apenas locos de negócio dos grandes fazendeiros, elas cresceram e outras cidades foram surgindo, né? Então, no caso do Brasil, na década de 80, grande parte do país já era urbanizado, né? A maioria da população já residia em cidades. Mas com o tempo, né, a partir da Revolução Industrial, o capitalismo foi dando sinais de fracasso, porque à medida que a urbanização acontecia e as cidades se desenvolviam, os problemas ambientais, que hoje nós não falamos mais apenas problemas ambientais, nós falamos problemas socioambientais, porque são problemas interdisciplinares, né, e intersetoriais, que envolvem vários aspectos da questão que está sendo analisada. Esses problemas começaram a ficar visíveis a olho nu. Foi quando o capitalismo começou a dar sinais de fracasso, né? E foi quando os pesquisadores, os estudiosos, a própria população e os governantes começaram a se dar conta de que aquele modelo de desenvolvimento ele estava entrando em defasagem e por isso precisava se criar um novo paradigma de desenvolvimento, que é a partir daí que se inicia a ideia de desenvolvimento sustentável, né? Cronologicamente, o início da preocupação ambiental com as questões ambientais, ela nasce, de fato, na década de 60, né? Na década de 60, uma escritora, uma bióloga chamada Rachel Carson, escreveu um livro chamado Primavera Silenciosa. Essa escritora ela teve câncer e ela associou o câncer dela ao uso intensivo de agrotóxicos. E ela escreveu esse livro falando justamente sobre esse uso em excesso de agrotóxicos e a relação desses agrotóxicos com algumas doenças, incluindo o câncer, né? Então, esse livro ele foi um marco para o início da preocupação ambiental no mundo todo, né? Coincidiu com a época do movimento hippie, nos Estados Unidos, né, em algumas partes da Europa. E isso foi se disseminando em outras partes do mundo, né? Então, na década de 60, o marco principal que nós temos é desse livro chamado Primavera Silenciosa, da autora Rachel Carson. Até então, para as empresas, na década de 60, o problema ambiental ele não existia, né? As empresas elas se preocupavam em fabricar o produto, colocar o produto no mercado e obter o seu lucro. Na década de 70, houveram alguns acidentes ambientais. Houve um acidente de Seveso na Itália, por exemplo, que teve grandes consequências, né? Foi um dos principais acidentes ambientais do mundo, envolvendo uma fábrica de agrotóxicos. E foi quando as empresas começaram a ver que o problema ambiental existia, mas elas não tinham essa questão como delas, né? Como o problema ambiental existe, eu sei, mas não é meu, né? E com relação a marco ambiental, na década de 70 a gente pode citar a Conferência de Estocolmo, né? Que na verdade é a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Meio Ambiente, que foi realizada em 1972 na cidade de Estocolmo, na Suécia. Então, quando se fala em marco de eventos ambientais, né? Para se fazer acordos, o principal marco da década de 70 é a Conferência de Estocolmo. Na década de 80, o principal diferencial é porque é quando surge, de fato, o conceito do que é desenvolvimento sustentável. Né? Em 85, no relatório Nosso Futuro Comum, né, também conhecido como relatório Brundtland, ele traz o conceito claro do que é desenvolvimento sustentável. Então, a partir do momento que se já tem o conceito do que é esse desenvolvimento, né, de que paradigma de desenvolvimento é esse, os governantes, né, o poder público, os gestores, eles começam a pensar em como efetivar esse desenvolvimento sustentável. Então, nesse momento, na década de 80, já se sabe que é preciso mudar e já se sabe qual é o estilo de desenvolvimento que nós temos que adotar. Né? Agora, como fazer isso é que a gente ainda está aprendendo, né? Mas o importante da década de 80 foi já ter esse paradigma traçado, né? A necessidade desse paradigma. Na década de 90, nós temos
um dos mais importantes eventos ambientais, que foi aqui no Rio de Janeiro, né, no Brasil, em 1992, conhecido como Rio 92 ou Eco 92. Nesse evento, vários documentos foram elaborados. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Mas foi um evento muito importante porque ele traçou diretrizes de como a gestão pública deve se preocupar com o meio ambiente a partir de então, né? E desde 92, esse evento vem sendo realizado periodicamente. Nós tivemos o Rio Mais 5, que foi em 97, nós tivemos o Rio Mais 10, que foi em 2002, nós tivemos agora o Rio Mais 20, que foi agora em 2012, né? Então, esse evento ele ocorre periodicamente, se analisa o que é que mudou de lá para cá, certo? É importante a gente conhecer também alguns aspectos da gestão ambiental, né? Na próxima unidade a gente vai entrar mais a fundo no que é essa questão da gestão ambiental, mas para a gente entender, a gente precisa compreender alguns conceitos. Então, vamos ver alguns desses conceitos. O primeiro dele é meio ambiente. O que é que vem a ser meio ambiente, né? Então, meio ambiente é um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. O conceito de meio ambiente ele é um conceito extremamente holístico, né? Que ele abrange o meio biótico, o meio abiótico e o homem, né? E a interação que se dá entre esses três eixos. O conceito de poluição. Poluição é a introdução no meio ambiente de qualquer forma de matéria ou energia que possa afetar negativamente o homem ou outros organismos. Impacto ambiental. Impacto ambiental pode ser qualquer alteração física, química ou biológica do meio ambiente provocada pelo homem. Professora, qual é a diferença entre impacto ambiental e poluição? A poluição, ela sempre vai ser negativa. A poluição é um impacto ambiental negativo. Mas nem todo impacto ambiental, ele necessariamente precisa ser negativo. Há impacto que ele pode ser positivo. Aspecto ambiental é o elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente. Então, na minha atividade econômica que eu produzo, né, que aspectos do meio ambiente que vão receber interferência dessa atividade? É o solo, é a água, é o ar, né? Então, que aspecto ambiental vai sofrer interferência da minha atividade econômica? Efeito ambiental é a alteração de um processo social natural ou decorrente de uma ação humana. Efeito ambiental é como se fosse uma complementação ao impacto ambiental, porque quando a gente fala em impacto ambiental, a gente falou em quê? Alteração física, química ou biológica, a gente não falou em alteração social, né? Então, a alteração social, ela é definida como efeito ambiental. Então, se eu tenho um empreendimento, eu instalo esse empreendimento numa comunidade, esse empreendimento gera emprego e renda, é um efeito um efeito social daquele empreendimento na comunidade, né? É uma alteração de um processo social. Ou se aquele empreendimento muda a dinâmica do local, da comunidade, da população, é um efeito, tá? Certo? Biota. Biota é o conjunto de todos os seres de um determinado ecossistema. Conservação. Conservação é o manejo dos recursos do ambiente com o propósito de obter a mais alta qualidade sustentável da vida humana. O conceito de conservação ele é muito confundido com o conceito de preservação. Qual é a diferença da ideologia dos dois, né? A ideia da conservação é de que o meio ambiente ele pode ser usado, pode ser usufruído, mas com cautela, né? De forma sustentável, de forma que a capacidade daquele ecossistema de se manter permaneça. A ideia de preservação, ela é mais, digamos, ela vê a natureza como algo a ser contemplado e não a ser usufruído, não a ser, que o homem não pode interagir com aquele meio, né? A preservação é deixar aquele meio da forma como ele está, é preservar, como o próprio nome já diz. A ideia de conservação não, ela já aceita a interação do homem com o seu ecossistema. E o conceito, por fim, aí, de desenvolvimento sustentável, né? Que seria a melhoria das necessidades da geração atual, visão das necessidades do presente, sem comprometer
as disponibilidades de recursos que as gerações futuras necessitarão. Esse é o conceito base de desenvolvimento sustentável que você vai encontrar em todos os livros, os artigos que falam sobre desenvolvimento sustentável. A grande questão desse conceito, que vem sendo discutido há algum tempo, é o paradoxo que existe entre o termo desenvolvimento e sustentável. Por quê? Porque os autores falam que desenvolvimento é um termo próprio do capitalismo. É um termo, um conceito que nasceu com o capitalismo, né? Então, ele, legitimamente, ele está ligado a crescimento econômico e à busca de lucro, que são ideias contrárias à ideia de sustentabilidade, né? Porque sustentabilidade é um termo, um conceito que é próprio da biologia, próprio da ecologia. Então, são áreas e ideias totalmente diferentes. É como se desenvolvimento fosse um termo próprio do capitalismo, do sistema econômico de desenvolvimento, do sistema econômico que a gente adota, né? E sustentabilidade é como se fosse algo ligado só à natureza, sem ligação com o homem, sem ligação com o seu sistema socioeconômico. Então, muitos autores questionam como é que se efetiva uma ideia de desenvolvimento sustentável, sendo que os próprios termos utilizados no conceito, eles são paradoxais, eles se contrapõem, né? São ideias contrárias. Então, talvez por isso que até hoje o desenvolvimento sustentável é algo tão difícil de alcançar, né? Por mais que a gente tente, por mais que a gente tenha hoje, por exemplo, sistema de gestão ambiental, que é o que a gente vai ver na próxima unidade, a gente tem a responsabilidade socioambiental, a gente tem tecnologia limpa, né? O capitalismo ele está sempre buscando uma forma de mascarar a busca por esse paradigma da sustentabilidade, né? A gente pode citar como exemplo a questão dos produtos orgânicos, que está muito em moda hoje, né? O produto orgânico, ele teoricamente, ele é produzido de forma sustentável, né? Mas ele é muito mais caro do que o produto que não é orgânico, né? E aí vem outra questão de como a população vai adquirir esse produto, que tem mais qualidade, logicamente, e as empresas que procuram produzir organicamente, nem sempre elas estão preocupadas com a sustentabilidade do ecossistema, mas elas estão pensando num lucro a longo prazo, né? A atender um consumidor mais exigente, um mercado mais competitivo. Por fim, na unidade 1, nós vamos abordar um pouco a questão do estudo dos aspectos e impactos ambientais. Como é que é feito esse estudo? Eu vou falar brevemente, porque nas outras unidades nós vamos nos aprofundar um pouco mais, né? Então, nós temos aí que analisar primeiro a atividade econômica que nós vamos observar, né? Que tipo de atividade é essa? É mineração? É vestuário? Como é que ela se classifica, né? A partir daí, nesse processo produtivo, nós vamos analisar que aspectos do meio ambiente essa atividade vai interferir, né? Como eu já falei, se vai ser uma atividade, se é um empreendimento rural, vai interferir na questão do solo, dos corpos hídricos próximos ao empreendimento, né? Se é uma atividade, por exemplo, produção de cerâmica, vai interferir na questão da poluição atmosférica. Então, dentro desse processo produtivo, nós vamos analisar que aspectos do meio ambiente vão sofrer interferências. E, a partir daí, a gente vai identificar quais serão os impactos ambientais no meio físico, no meio biótico e no meio antrópico, que se refere à sociedade, né? Lembrando que impacto ambiental nem sempre é negativo, pode também ser positivo. Nas próximas unidades, nós vamos ver mais detalhadamente como é que se dá esse processo de gestão ambiental e esse processo de identificação de impactos, né? Que é o conhecido estudo de impacto ambiental. E na última unidade, nós vamos conhecer um pouco da química verde, ok? Até lá!